E aí pessoal, tudo bem com vocês? Filé aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar de 3 das principais cidades aqui de Portugal para te ajudar aí a decidir qual cidade você vai morar se você estiver pensando em se mudar para cá, tá bom? Se ficar alguma dúvida, alguma coisa que eu não abordei no vídeo, por favor, deixa nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdo e para me ajudar a crescer, beleza? Vamos lá, bora pro vídeo! Bom pessoal, a primeira da nossa lista então não poderia ser outra, Lisboa, a capital de Portugal, a mais populosa, talvez aí a mais conhecida. Eu, pelo menos no Brasil, ouvia muito falar de Lisboa. E é a primeira cidade que a gente desembarcou aqui em Portugal. Então, quando a gente chegou aqui, a gente conheceu Lisboa, é uma cidade muito bonita, um turismo muito forte, um clima extremamente agradável. Vou entrar um pouquinho mais em detalhes mais pra frente. Mas, se você vier a Portugal, não deixe de conhecer Lisboa, que realmente vale muito a pena. Assim como outras cidades aqui de Portugal, Lisboa sobrevive muito do turismo, então na alta temporada você vê ali a agitação na cidade e é completamente diferente. Transporte público mais cheio, as pessoas na rua, os comércios todos lotados. Então é uma cidade aí muito forte na época de turismo, na alta temporada, que é durante o verão europeu. A estrutura da cidade comporta muito bem esse turismo. Então, Lisboa acaba sendo muito atrativa para turismo porque o custo é mais barato. Se você comparar aí com outras cidades conhecidas da Europa, o custo vai lá para baixo e é por isso que ela atrai muito turismo da própria Europa. Então, se você for para Lisboa, andando ali na rua, na Praça do Comércio, na Torre de Belém, por exemplo, você vai ver muitas pessoas falando inglês, alemão, espanhol, enfim, grego, sei lá, algumas línguas que a gente nem sabe lá o que o cara está falando, mas é muito comum. Então o turismo é muito forte e a estrutura da cidade não deixa de desejar. O transporte público é excelente, tem metro para todo lado, autocarro, se você quiser ir também, que é o nosso ônibus, para quem não sabe. Uber também, afinal de contas, hoje Uber está em quase todas as cidades que a gente conhece. E por ser Uber, que é um transporte ali um pouquinho mais caro, mas se você comparar com outras cidades também da Europa, não é caro aqui em Lisboa, aqui em Portugal de maneira geral, o Uber é barato, então se você quiser se afastar um pouquinho mais, conhecer um ponto turístico um pouco mais afastado, o Uber também é uma boa opção. Mas em Lisboa, eu diria que os principais pontos turísticos dá até para você conhecer a pé. Então, por exemplo, da Torre de Belém até o Castelo de São Jorge, ou a Praça do Comércio, é uma caminhada um pouco longa, mas se você vai conversando, vai ali tranquilo, calmo, dá para você chegar sem problema nenhum. Passa pela Ponte 25 de Abril, que é maravilhosa, super recomendo. E claro, passa ali próximo do Mosteiro dos Jerônimos e do famoso Pastel de Belém. Quem nunca ouviu falar do famoso Pastel de Belém? Então é lá em Lisboa. Em questão de curiosidade, Pastel de Belém, gente, é só em Lisboa. É um lugar que vende próximo da Torre de Belém. É por isso que chama Pastel de Belém. Se vocês quiserem, depois eu trago um pouco mais sobre essas histórias, sobre essas coisas aí de Lisboa. Mas, de maneira geral, aqui em Portugal se chama Pastel de Natas. E só lá em Lisboa que tem o famoso Pastel de Belém, que é uma delícia. Eu super recomendo. Se você for para Lisboa, não deixe de comer. É uma delícia mesmo. Sobre empregos. Bom, nessa área, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha área, claro, a área que eu tenho conhecimento. E vou falar assim mais ou menos o que a gente acha, porque é óbvio que as cidades aqui em Portugal, Lisboa, se você comparar com outras cidades que são bem menores, tem uma estrutura maior, provavelmente vai ter mais vagas de emprego, então vou falar um pouquinho da minha área, mas é claro que isso pode aí se expandir, você pode levar isso como mais ou menos uma perspectiva de outras áreas, tá bom? Em questão de emprego, Lisboa sim é o lugar onde tem mais vagas, as empresas, a maioria das empresas pelo menos estão lá. Então, se você pegar na minha área, várias propostas de emprego vêm de Lisboa. Muitos brasileiros que eu conheço moram lá hoje, trabalham ali na região de Lisboa. Então, para emprego, a cidade é muito forte. Tem várias vagas, o mercado é extremamente aquecido. Eles estão trazendo muito imigrantes, então não é só do Brasil. Eu já conheço pessoas, por exemplo, vários indianos que estão vindo para Portugal para morar, chineses, você encontra muito. Então, a infraestrutura é muito boa. Tem muito emprego, é uma cidade um pouquinho maior, então talvez ali nessa questão você vai ter mais oportunidades se você morar em Lisboa. Mas, junto com isso, também vem o custo. Por ser uma cidade tão grande, por ser uma cidade mais populosa, tem mais demanda, tem muito mais procura ali, então você já começa a perceber que em questões de aluguel, por exemplo, Lisboa é mais caro do que Porto. E, em média, não é assim tão pouco. Em média, você vai pegar ali valores aproximadamente em 200 euros mais caro do que o mesmo lugar aqui em Porto. Então, por exemplo, se você alugar um T2
que é o que a gente mora hoje, numa região um pouco mais valorizada ali de Lisboa. É claro, se você pegar afastado da cidade, quanto mais afastado, mais barato vai ser o custo, mas uma região mais ou menos próxima do centro, um pouquinho valorizada, que é onde a gente mora aqui em Porto, a gente paga 650 euros, você não vai achar esse valor em Lisboa. Lá vai ser aproximadamente 850, pode beirar até uns 1.000 euros, dependendo da região que você for alugar. Então, o custo dessa cidade cresce um pouquinho, é claro, é uma cidade mais populosa, tem mais demanda ali, então acaba subindo um pouquinho, tá bom? Então tenha em mente aí, se você escolher Lisboa para morar, provavelmente o seu custo mensal vai ser um pouquinho maior do que outras cidades que eu vou citar aqui nessa lista, tá bom? Bom, sobre o clima e sobre a cultura, esses são dois pontos controversos. Aqui em Portugal, eles são muito regionais, assim. Por exemplo, se você pegar um portista, né, uma pessoa que vem do Porto, eles brigam muito pelos produtos que são aqui do Porto, pela cultura do Porto. Então tem essa rivalidade entre o sul do país aí e o norte, que é basicamente os dois polos, Lisboa e Porto aí são os mais conhecidos, então tem um pouquinho essa rivalidade. Sobre cultura, a gente não morou em Lisboa de novo, eu conheci pouco lá, tive contato com alguns portugueses, alguns brasileiros que moram por lá, mas, em maneira geral, o que a gente escuta falar é que em Porto as pessoas são mais aconchegantes, elas são mais solistas, são um pouquinho mais educadas, por a cidade ser menor, então você anda ali na rua, você passa por uma pessoa, sempre você vai escutar um bom dia, uma boa tarde. Em Lisboa, acho que por aquela agitação, aquela cidade um pouquinho mais movimentada, você não tem esse tipo de coisa, então muda um pouquinho aí. Agora, em relação ao clima, Lisboa está muito mais próxima, pelo menos da região onde eu morava, de novo, do Brasil, está muito mais próxima do Brasil. O clima lá é sempre um pouquinho mais quente, o sol é sempre um pouquinho mais forte, não chove tanto igual outras regiões aqui do norte. Então é para você que gosta um pouquinho mais do calor, gosta um pouquinho mais daquele clima parecido com o Brasil, Lisboa é muito próximo, isso você vai gostar, não tenho certeza, principalmente a região ali de Cascais, que é muito bonita, um pouquinho caro também, mas que você vai aproveitar ali muito bem o sol, o mar, a praia, é mesmo muito bonito. Bom, sobre Lisboa, pessoal, é isso. Depois eu posso entrar em mais detalhes, se você tiver curiosidade, deixa a pergunta aí no comentário, que eu me aprofundo um pouquinho mais na cidade, tá bom? Vamos para a segunda da lista. Bom, a segunda que a gente vai falar hoje é a cidade onde eu moro, a cidade que eu consigo falar um pouquinho mais, moro aqui há quase 2 anos, que é Porto, pessoal, a cidade aí mais famosa por causa do vinho. Quem nunca ouviu falar do famoso vinho do Porto? Só por questão de curiosidade, a maioria das vinícolas ficam do lado de Vila Nova de Gaia, mas quem leva o crédito é o Porto. Então se você for nas vinícolas, você vai escutar, olha, vinho do Porto, mas é tudo feito ali do lado de Vila Nova de Gaia. Não me pergunte por que, não sei. Vila Nova de Gaia faz, quem leva o crédito é a cidade do Porto. Bom, falando um pouquinho sobre empregos, pessoal. Porto não fica muito atrás de Lisboa, então também é uma cidade com uma estrutura muito boa. Se você procurar vagas de emprego aqui em Porto, você vai achar muitas empresas que têm oportunidade, várias empresas de outros países, por ter Portugal com um custo de mão de obra mais barato, acabam se mudando para cá. Então, às vezes uma empresa tem ali a filial, a sede lá em Lisboa e traz um escritório, uma filial aqui para Porto também. Então é muito comum ter a mesma empresa nessas duas cidades, em Lisboa e Porto, tá bom? Em questão de infraestrutura, também não fica muito atrás de Lisboa. Eu diria até que em infraestrutura é melhor até do que Lisboa, porque Porto não é tão grande, é uma cidade que tudo é muito próximo. Se você precisa ir para um lugar, às vezes dá até para ir a pé, mas o transporte público não deixa a desejar. O metro é muito mais limpinho do que o de Lisboa, você acaba pegando ali metros novinhos, estofamento, a parte interna, não tem pichação, assim, são mesmo muito bonitos, ar-condicionado, tudo bonitinho, funcionando. Autocarro também, nunca peguei um autocarro aqui em Porto Velho, ou aquela coisa mais desgastada, são todos bem novinhos, com internet, ar-condicionado, a infraestrutura é mesmo muito excelente aqui para a região do Porto quando se trata de transporte público. Na área da saúde, não consigo falar muito sobre Lisboa, nunca morei lá. Eu tenho alguns amigos que assistem aí o canal, podem falar um pouquinho melhor, deixa no comentário aí se você estiver assistindo como que é ali Lisboa em questão dessa parte de saúde, hospitais. Aqui em Porto tem muitos hospitais, então a gente tem 3, 4 principais hospitais, depois tem outros menores, particular. Na saúde pública, para você que vem do Brasil, tem uma documentação que é o PB4, não sei se ainda existe, preciso confirmar isso, mas quando a gente veio tinha o PB4,
que te dá ali 1 ano de assistência médica pública sem custo, e depois que você já está aqui, você consegue fazer o seu número de utente. Então, se você for no hospital público, você vai ser atendido sem custo, é igual no Brasil, igual no nosso SUS. A estrutura é mesmo muito boa, todas as vezes que eu precisei eu fui muito bem atendido, o hospital muito legal. E de novo, como o Porto não é muito grande, sempre acaba tendo um hospital ali próximo de você. Eu mesmo moro do lado de um hospital, consigo sair daqui 5 minutos, eu já chego no hospital Pedro Hispano. Então, em questão de estrutura, pessoal, o Porto não fica atrás. É uma cidade pequena, mas com uma estrutura muito boa. Então você aí pode comparar com Lisboa sem problema nenhum. Se você quiser morar aqui, você não vai perder nesse quesito, tá bom? Outro tópico, custo. Isso é uma parte muito legal de Lisboa, de Porto, desculpa. Porto tem tudo isso que eu te falei, uma estrutura muito boa, vaga de emprego, e o custo, como eu já citei na parte interior de Lisboa, é bem menor do que Lisboa. Então você encontra aí apartamentos bem mobiliados, próximo do centro, com um valor bem abaixo do que você encontraria em Lisboa. É claro, gente, quando a gente fala em custo bem abaixo, apesar de ser mais barato do que Lisboa, não é assim tão barato, tá? Porto ainda sofre com a supervalorização aí de aluguéis. Então você vai achar um apartamento, por exemplo, onde eu moro, é um T2 a 650 euros, não é um valor barato quando você compara aí com os salários aqui de Portugal, tá bom? Os salários ficam mais ou menos próximos desse valor, então você vai acabar ali, se você não tiver uma outra renda, pagando aí, gastando todo o seu salário mensal com aluguel, tá bom? Então, apesar de ser mais barato que Lisboa, não é assim tão barato, o custo aqui é melhor, mas também é um custo muito alto, tá bom? Sobre clima e cultura. Bom, pessoal, a região de Porto, para quem gosta de chuva, clima nublado, aqui é o lugar. Tem meses que começa a chover e chove o mês inteiro, sem brincadeira. No primeiro ano que eu cheguei, em novembro, ali um pouquinho antes de entrar o inverno, começou a chover e foi o mês inteiro chovendo, todos os dias. Aquela garoazinha, quando venta, Porto venta muito, parece que a chuva vem de baixo, então é muito comum você comprar um guarda-chuva e uma semana depois tem que jogar fora porque ele já está todo destruído, porque a chuva vem, te molha todo, arrebenta todo o guarda-chuva. Então Porto tem muito isso. Você que gosta daquele clima europeu de neblina, todo o céu nublado, mais cinzento, Porto é mais assim. Então, se você é mais chegado nesse tipo de clima, eu gosto muito. Aqui é um pouquinho mais frio também, se você comparar com Lisboa, ali é sempre 2 até 4 graus mais frio do que Lisboa na época do inverno, e chove muito mais. Então, se você é chegado nesse clima, Porto é o seu lugar. Eu adoro, acho Porto super aconchegante. Acho que é por isso que o pessoal toma muito vinho aqui. Esse clima gostoso, com aquela chuvinha, aquele friozinho, um vinhozinho, olha, fica perfeito, pessoal. Um fondue de chocolate, então, olha, nem se fala. Dá até água na boca. E a cultura, pessoal? Porto também é bem mais aconchegante. Acho que por ser uma cidade menor, as pessoas são extremamente educadas. Eu fui muito bem recebido, todo mundo que eu conheço aqui de Porto é muito educado. É claro, uma vez ou outra você acaba encontrando aquele português mais carrancudo, mas isso é normal. No Brasil a gente também tem essas pessoas um pouco mais mal-humoradas. É só desconsiderar, né? De maneira geral, as pessoas são super educadas, são super... tratam os brasileiros muito bem, então você não vai ter problema nenhum com isso, tá bom? Porto, segundo a nossa lista. Bom, galerinha, a última que eu vou falar hoje é Braga, uma cidade não tão conhecida pelos brasileiros. Porto e Lisboa acaba tomando o holofote ali, mas é uma cidade muito gostosa para se morar. Fica aqui na região norte de Portugal, é muito próximo a Porto, então é muito comum você ver pessoas morando em Braga e trabalhando em Porto, ou vice-versa, mora em Porto e trabalha lá em Braga. Tem o nosso comboio, que é o famoso trem do Brasil, que vai de Braga para Porto, ou Porto para Braga, num custo muito baixo, super rápido. A viagem demora ali, se eu não me engano, de 35 a 40 minutos. Então é uma viagem comum aí para você que mora nessas cidades maiores do Brasil. Você pega um ônibus, às vezes demora mais do que isso aqui, 30 minutos você vai de Braga a Porto, sem problema nenhum. Para quem quer um lugar gostoso de se morar, com um custo mais baixo, Braga é ideal. Porque, como eu falei, Porto é mais barato do que Lisboa e Braga é muito mais barato do que Porto. Então você pode encontrar ali apartamentos T3, às vezes, numa região muito bem valorizada de Braga, próximo do que você pagaria em um T2 aqui em Porto. Então é muito comum ter pessoas morando em T3 com chaminé, infraestrutura bem legal interna, todo mobiliado, pagando 650 euros por mês, tá bom? Por ser Portugal, de novo,
600 não é assim tão barato. Você pode, obviamente, morar em um T1, um T2, aí esse valor pode cair para 400 euros, que já acaba tornando muito mais atrativo. É por isso que tem muitas pessoas que acabam se mudando para Braga para pagar mais barato e depois vem trabalhar no Porto, porque, como eu falei, a infraestrutura é muito boa, você acaba pegando o comboio rapidinho e está em Porto. Hoje a gente tem na área de TI o home office, então também acaba sendo mais interessante. Você mora em Braga, paga mais barato e vai trabalhar home office anyway, então não tem esse problema. Para a questão de turismo, quando eu fui para Braga, eu achei super bonita, é uma cidade maravilhosa, o centrinho ali principalmente é muito aconchegante, aquelas pedras, construções antigas, é maravilhoso para você tirar uma foto. O Jardim de Santa Bárbara, a coisa mais linda se você gosta de flores, super recomendo. Se você vier para Portugal, na região norte, não deixe de conhecer Braga, maravilhosa. No clima, pessoal, Braga está muito próximo de Porto, então o clima é bem parecido, mas ela é um pouquinho diferente. Então ali no calor você pode pegar temperaturas de 40, 44 graus, é mesmo muito quente. E no inverno o que é interessante é que neva. Porto não neva, mas Braga esse ano nevou. A gente viu aqui vários vídeos de pessoas que moram em Braga postando. Então ali, se você gosta de neve, gosta de um clima um pouquinho mais frio, é muito comum você pegar durante o inverno em Braga -5, -4 e até, se der sorte, pegar um pouquinho de neve, tá bom? Pessoal, essas são as 3 cidades que eu queria falar hoje, que eu queria abordar. Se você tem interesse ou quiser saber um pouquinho mais sobre outras cidades, deixa aí no comentário. Tem várias cidades aqui em Portugal que vale a pena conhecer, que eu não citei no vídeo: Aveiro, Sintra, Coimbra. Sintra eu falei um pouquinho, mas também é uma cidade super turística que vale a pena conhecer. Pessoal, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal com mais conteúdo e divulga o meu vídeo para ajudar o YouTube a crescer o meu canal. Um abraço.